Olá mulheres, eu me chamo Aline Bernardo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Ontem à noite eu resolvi gravar esse vlog, hoje é sábado, e vou compartilhar com vocês esse nosso final de semana. Esse ano eu estou com uma meta de nos domingos eu ficar off das minhas redes sociais. Por conta de gravar, de tirar fotos, fazer alguns designs, tenho muito contato com telas, né? Mexo bastante com isso. E no domingo eu resolvi então me ausentar para fazer essa limpa, esse detox mesmo. Já estou sentindo a necessidade de fazer por mais um tempo. Toda vez que eu me sinto assim, que eu tô mexendo bastante, que eu tô me sobrecarregando mentalmente, eu gosto de dar essa saída das redes sociais. E ontem à noite o Samuel achou um filme pra gente assistir que falava sobre redes sociais, também envolvendo o casamento. Um filme muito bom que ao longo desse vídeo eu quero conversando mais com vocês. E eu resolvi então ficar esse final de semana off das redes sociais, ao invés de fazer esse detox só no domingo, fazer no sábado também. E resolvi ligar aqui a câmera pra compartilhar com vocês o que foi acontecendo, mas também pra gente falar mais sobre esse assunto. Eu tenho essa dificuldade de me desconectar, tanto pelos motivos que vocês já sabem, né, que eu meio que trabalho com isso. E o segundo motivo é que meus familiares, amigas, pessoas que moram longe de mim, então eu acabo tendo mais contato virtualmente, né, via WhatsApp, Instagram. Então isso me leva a usar mais ainda, porque eu também uso como ferramenta de comunicação, né? Mas isso acaba afetando outras atividades que eu tenho para fazer, como leitura, a concentração, a constância. Então eu tenho essa dificuldade no dia a dia de, nossa, nesse momento aqui eu tenho que largar o celular para me fazer tal atividade. Eu sinto isso, não sei como é a relação de vocês, né, com redes sociais, com celular, me contem aí nos comentários pra gente ir trocando experiências. Tem um assunto que eu passei a meditar mais no ano passado, acompanhando algumas pessoas que estavam falando mais sobre os impactos das redes sociais na nossa vida, na nossa saúde mental, também nos nossos relacionamentos. E como eu falei, o Samuel achou um filme sobre isso, um filme assim fascinante, um filme assim que não é muito conhecido, eu nunca tinha ouvido falar sobre ele. E ele me fez refletir mais ainda sobre essa questão, tanto que eu e o Samuel estamos conversando também sobre isso aqui em casa. Nós já temos algumas regras como casal em relação à TV, em relação ao jogo, né? O Samuel gosta de jogar. E eu gosto, né, das redes sociais. No final da noite a gente gosta de assistir, mas a gente coloca algumas regras, alguns limites para que isso não afete a nós e não afete ao nosso casamento, né, o nosso relacionamento. Então, por esses motivos, resolvi compartilhar esse final de semana off das redes sociais aqui com vocês. E ao longo do vídeo a gente vai conversando. Nesse momento são 10h55, então já vou começar aqui o preparo do nosso almoço. No final de semana, geralmente a gente dorme mais um pouquinho, como foi o caso de hoje. E agora eu vou começar o preparo do nosso almoço. Já tá quase pronto. Hoje cozinhei um feijãozinho. Fiz essa panela aqui de arroz para ficar já para amanhã. Como amanhã é domingo, então para ficar mais tranquilo, já vai ter arroz pronto, vai ter feijão também. E aí a gente só se preocupa com a mistura. Para hoje eu tô fazendo essa carne de alcatra, cortei em pedacinhos, em cubinhos. E é a forma como eu mais gosto assim de consumir. E esse vai ser o nosso cardápio de sábado. A gente gosta muito de beber suco nas refeições. E o Samuel colheu ontem essas acerolas, então já tirei aqui da geladeira. Ele vai fazer um suquinho pra gente. O almoço já passou, mas vou fazer uma sobremesa gelada de abacaxi pra gente consumir durante esse final de semana. Há uns dias o Samuel comprou algumas frutas, inclusive 3 abacaxis, uma a gente já consumiu. E esses 2 eu pensei em fazer essa sobremesa gelada. Aí, como os abacaxis, eu vou estar fazendo uma geleia. Aqui tem o açúcar, eu não coloco muito porque eu não gosto de coisa muito doce. Então, eu vou colocar apenas essa quantidade aqui. E ao invés de colocar água, eu gosto de colocar o suco de um limão para dar um azedinho. Com creme de leite ou leite condensado, eu vou fazer um creme. Colocar também uma colherzinha de leite em pó para dar um sabor a mais. E vou compartilhando aí com vocês como é que vai ficar.
Fui na praça comprar um creminho de camarão pra gente comer com arroz que fiz mais cedo, com o suquinho de acerola. E a nossa série do momento tá sendo essa, que é a série que eu repito todos os anos, que é a minha série preferida, número 1. Eu gosto muito de séries de época, então todo ano eu repito a Downton Abbey, que pra mim é a melhor de todas. Downton Abbey. Escola em Londres. Que dá até hoje, mulher. Amor, é 25, é? Deixa eu ver. É não, peraí. Fim de domingo por aqui, nem gravei muito do dia, mas enquanto meu celular estava carregando, fui fazendo algumas coisas, como finalizar o meu cabelo, por isso que ele tá assim. Aproveitei também para fazer as minhas unhas. A gente terminou Downton Abbey, né, a série que a gente estava assistindo. E depois eu fui tirar um cochilo, que é uma coisa que normalmente não acontece nos dias da semana. Como o domingo é um dia assim bem tranquilo, então posso me dar a esse luxo. Em relação às coisas de casa, no domingo é bem tranquilo, porque eu uso aquele sistema que quem já é inscrito aqui no canal, já acompanha os vídeos, já sabe, que é preparar a casa para o final de semana. Então no domingo eu não faço serviços assim pesados, como lavar roupa, drobar, guardar, passar pano, né, lavar banheiro, porque essas coisas eu me preocupo em fazer pelo menos até sexta ou até sábado no máximo, para no domingo realmente ser um dia assim mais tranquilo. E nesse domingo o Samuel cozinhou pra gente, né, fez ali o nosso almoço, então eu fiquei mais tranquila para ter esses momentos de autocuidado. Como eu falei com vocês no início do vídeo, teve um filme que nos marcou muito essa semana, foi na sexta-feira que a gente assistiu, que é o Não Posso Viver Sem Você. É um filme que eu nunca tinha ouvido assim falar, o Samuel que achou, e assim um filme brilhante sobre a relação de um homem com o celular e o impacto que o vício no celular trouxe para a vida dele e também para o casamento. Eu não sou a pessoa super antenada assim nas notícias, no que acontece ou deixa de acontecer, mas algumas delas é impossível, né, o mundo inteiro, o Brasil, não ficar sabendo. Inclusive um acontecimento, né, nos últimos dias, que foi a CPI envolvendo o jogo de apostas e alguns influenciadores que levantavam essa bandeira, né, que faziam publicidades, propagandas para esse jogo, ligado ao vício que os jogos estavam desenvolvendo em algumas pessoas. Essa foi uma das coisas que nós ficamos refletindo a partir desse filme, porque foi mostrado o vício em relação ao celular, mas a gente sabe que não é só o celular que hoje tem nos dominado tanto assim. Antes, quando se falava em vício, logo nós remetíamos a drogas ou a pornografia, mas hoje a gente tem vícios que são muito mais inofensivos, né? Que são coisas pequenas, que são coisas assim bem comuns, que estão ali no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não olha com tanta seriedade, como por exemplo o vício no açúcar, na comida, nos jogos, nas redes sociais, nas telas, né? A necessidade que a gente tem de usar o celular muitas vezes como um órgão do nosso corpo, como se fosse assim uma roupa mesmo que a gente não pode sair sem, e até mesmo o quanto isso tem modificado os nossos comportamentos. E nesse filme, esses pontos são muito bem abordados, como o nosso comportamento tem se modificado, a nossa falta de atenção, muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, a nossa concentração.
como nós temos largado os nossos hobbies, né? Então a gente tem usado muitas vezes as telas como o nosso único entretenimento, né? E eu digo isso como uma pessoa que já usou muito, assim, muito mesmo as redes sociais, as telas. E se eu não tiver cuidado, eu posso ser dominada por elas. Então eu lembro de quando eu morava com a minha avó é aquela pessoa que gosta de conversar, ela gosta assim de preparar as refeições para a nossa família, para as pessoas que chegam na casa dela. E inúmeras vezes, ao invés de conversar com a minha avó, eu estava ali mexendo no celular, eu estava comendo muitas vezes, mais olhando para a tela do que comendo em si. Então, me lembro que muitas vezes eu já fui dominada por isso, de não conseguir conversar sem largar o celular, de estar sempre ali de olho nas notificações. E muitas vezes não é nem que chega algo importante, é por conta da gente realmente ter um vício, da gente ter essa compulsão por novidade. Então, toda vez que a gente fica ali entrando nas redes sociais, vendo se chegou algo novo, ou em status do WhatsApp. E é interessante que quando a gente está sem internet, a gente meio que fica sem saber o que fazer, fica vasculhando a galeria, fica olhando coisas assim que apenas para alimentar ali aquele nosso vício, né, de ficar rolando a tela. Um ponto muito importante que esse filme abordou é como o vício do personagem em celular afetou o casamento dele e a relação familiar que ele tinha tanto com a esposa como com os filhos. Até o ponto que ele teve que fazer uma escolha, ou ele viveria colocando como prioridade o celular, ou a família dele seria prioridade. É importante a gente perceber que o vício, ele não afeta, ele não acaba destruindo apenas ele mesmo, mas também pessoas à sua volta. Então, quantas famílias têm sido destruídas mesmo por esses vícios? E como aqui em casa nós somos pessoas que nós gostamos, né, de coisas tecnológicas, então o Samuel gosta de jogar, eu gosto também de fotografar, de gravar, de editar, a gente gosta de assistir série antes de dormir. Eu tenho os meus gostos, né, para filmes, para séries, o Samuel tem os dele. Então nós somos um casal que gostamos dessas coisas, mas se a gente não tiver um controle, se a gente não tiver ali muito alinhado às nossas prioridades, a gente vai acabar substituindo o que é mais importante. O fato, por exemplo, da nossa TV ficar na sala e não ficar no quarto é um desses cuidados que a gente tem para que a gente não seja dominado por ela, né? A gente tem momentos de assistir em família, a gente tem momentos que a TV vai estar desligada. O Samuel, por ser uma pessoa que joga, então hoje ele tem o controle, né, do tempo que ele vai jogar, o tempo que ele vai passar comigo, o tempo que ele vai ler. E assim eu também preciso ter esses critérios, né, com as minhas redes sociais, com o celular, para que eu consiga fazer as outras coisas que eu preciso também. Mas quantas vezes eu ignorei coisas que eram importantes, como a leitura bíblica, por conta do celular? Porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho tempo, hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia, hoje eu não tive tempo de dedicar a minha casa, mas se a gente for olhar nas configurações do nosso celular, a quantidade de horas, a quantidade de tempo que nós passamos com o celular é absurda, 4 horas, 6 horas. Então, se a gente pensar, nossa, nesse tempo aqui, o que foi que eu fiz, né? Será que realmente essas 4, 6 horas foram fazendo coisas super importantes ou foram fazendo coisas apenas banais porque a gente não conseguia largar esse aparelho? Porque realmente a gente não vê o tempo passar vendo notícias, vendo pessoas que a gente segue ou apenas assistindo por entretenimento mesmo. Eu gosto de assistir vídeos por entretenimento, de receitas, coisas de casa. Tem algumas blogueiras, algumas youtubers que eu gosto de acompanhar também. Então, se a gente não delimitar o tempo, né, para cada coisa, a gente acaba se perdendo. A gente não se policiar, se a gente não fosse se programando, a gente vai acabar sendo consumido por isso e deixar com o aparelho tão pequeno molde a nossa vida, molde o nosso dia, inclusive os nossos relacionamentos familiares. Eu queria trazer essa reflexão do meu coração para o coração de vocês também. Espero que vocês possam mais pensar sobre isso. Eu poderia finalizar ele sem dar a indicação do filme, Não Posso Viver Sem Você, tá na Netflix, assistam. Espero que ele possa te trazer boas reflexões a respeito desse assunto e quem sabe até você reavaliar a sua postura com o uso do celular.